Às vésperas do Plano Real completar 30 anos, os idealizadores do Plano Econômico se reúnem no Instituto FHC. E quem acompanha de perto é a repórter Nicole Fusco. Nicole, apesar da presença de importantes figuras da área econômica, chamou a atenção a ausência do anfitrião. É isso? Boa noite, bom trabalho para você. Oi, Thiago. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Muito obrigada. Exatamente, o Fernando Henrique Cardoso não compareceu a este evento que aconteceu na Fundação Fernando Henrique Cardoso, que fica na região central de São Paulo. Ele que completou 93 anos na semana passada, está com a saúde um pouco fragilizada e por isso tem escolhido, a quais eventos ele vai comparecer. E hoje, mais cedo, um pouco antes do início desse encontro que aconteceu na Fundação FHC, o ex-presidente se encontrou com o presidente Lula, que chegou a São Paulo na noite de ontem, domingo, e por isso, então, foi se reunir com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, esse encontro que durou aí por volta de 35 minutos. Mas no encontro que aconteceu, então, na Fundação e que reuniu as figuras que elaboraram o Plano Real lá na década de 90, estavam, então, presentes economistas como André Lara Rezende, também Armínio Fraga, Edmar Baixa, Gustavo Franco, Pedro Malan e também Pércio Arida. E esses 30 anos de Plano Real serão completados no próximo dia 1º de julho. Esse plano econômico que foi implementado em etapas, começou a ser implementado ali no segundo semestre de 1993, foi elaborado por esses economistas sob a gestão do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, ainda no governo de Itamar Franco. E uma das coisas que foi muito ressaltada durante esse encontro foi o poder de articulação de Fernando Henrique Cardoso, na época, de conseguir conversar com o Congresso Nacional, com os partidos que não eram ali da base aliada do PSDB na época, também a capacidade de FHC de conversar com a população, conversar com os economistas, explicar como que seria feita, a implementação do Plano Real. E esses economistas também ressaltaram os efeitos que o Plano Real teve para a economia brasileira, uma vez que em 1994 nós tínhamos ali a questão da hiperinflação, inclusive foi citada que durante 15 anos o Brasil vinha numa média de inflação de 16% ao mês, então foi ressaltada essa habilidade de Fernando Henrique Cardoso, e os economistas também destacaram que o Plano Real não foi assim um milagre, um insight que veio na cabeça dos economistas, foi fruto de muito debate, principalmente no meio acadêmico e também a partir das experiências passadas com outros planos que não deram certo, como por exemplo o Plano Bresser e também o Plano Collor 1 e 2. Então o Plano Real teria sido aí fruto de toda essa experiência, de todo esse debate por mais de uma década. Então esse evento foi para comemorar esses 30 anos que serão completados no próximo dia 1º de julho. Thiago. Claro, sem dúvida. Nicole Fusco com as informações aqui de São Paulo. Bom trabalho para você. Até mais tarde. Bom, Dora Kramer, eu imagino que passe um filme na sua cabeça quando a gente fala de Plano Real. Você sempre trabalhou muito, mas imagino que naquela época trabalhou muito mais para explicar para a população os cálculos da URV para a transição para o próprio Plano Real. Lembrando que Fernando Henrique era ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. Dora. Olha só, eu não expliquei para ninguém a URV. Minhas colegas da área econômica é que tiveram esse trabalho. Nossa, suaram muito, mas conseguiram explicar, até porque o plano foi muito exaustivamente explicado, Acompanhei, sim, toda a negociação política, realmente uma construção, como a Nicole trouxe, Nicole descreveu muito bem. Esse plano foi resultado do aprendizado de uma década de planos errados, de tentativas frustradas de combater a inflação. Aí vem um presidente com uma visão que não tem nada a ver com imediatismos, reúne essa turma toda e se colocam num trabalho negociado exaustiva e amplamente com o Congresso, sem tabelamento de preços, apesar da insistência do então presidente Itamar que houvesse tabelamento de preços, mas era o Fernando Henrique que ficava toreando ele o tempo todo. Foi um plano testado na sociedade, que a URV entra, acho que foi em fevereiro que a URV entrou
começou a valer, e aí durante 4 meses houve esse teste até a mudança realmente da moeda, e a população que incorporou como patrimônio seu esse plano. É por isso que esse plano de estabilidade, ele rende esses efeitos até hoje, e é algo que todas essas comemorações, outro dia mesmo aqui no Rio, na PUC, teve um debate, outro dia não, sexta-feira, teve um debate também semelhante a esse da Fundação Fernando Henrique, e tem que ser uma coisa celebrada e muito lembrada da maneira como foi feita, né? Você não precisa de medidas imediatas, de impacto, de balas de prata. Não, é assim, com negociação e principalmente com a incorporação da sociedade é que as coisas dão certo. Vilela, são 30 anos, né? Há gerações já que não conviveram com a hiperinflação. Independente de política, de quem era presidente, de quem era o ministro da Fazenda, de qualquer forma, a vida das pessoas com a hiperinflação e sem a hiperinflação, a vida, obviamente, houve um avanço econômico, né? Exatamente, a Dora falou muito bem do relato que a Nicole fez na reportagem. A Nicole com certeza não acompanhou o período de hiperinflação, porque já se fazem 30 anos. A gente lembra, parece que foi ontem que a gente convivia com essa mudança de preço a toda hora, e às vezes é até difícil, ainda bem, é difícil até explicar para as novas gerações realmente a coisa impensável que era você ter uma mudança de preço todo dia, de manhã à noite, o dinheiro desvalorizando a olhos vistos. Então, eu vejo que do ponto de vista econômico, quando a gente olha para a história do Brasil nos últimos 30, 50, talvez até desde de Juscelino Kubitschek, a gente não tenha visto uma medida tão exitosa do ponto de vista econômico como foi o Plano Real. E não é à toa que ele é celebrado, está sendo celebrado e tem que ser celebrado e lembrado por todas as próximas gerações.